Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula complementar aqui do nosso curso de AutoCAD Civil 3D. Hoje nós vamos falar de modelagem de túnel. Na verdade, a aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a criação dessa seção tipo, né, dessa assembly de túnel, que é uma seção que ela não é default do Civil e no próprio Civil não tem algumas ferramentas que a gente precisaria para fazer essa seção. Então existe uma outra forma de criar subassemblies, a gente vai trabalhar aqui. Porque o resto a gente já deu uma olhada, né? Que é criar um alinhamento aqui horizontal, né? Eu coloquei aqui um alinhamento bem no topo do morro aqui, né? Para a gente ter um túnel. E aí, quais serão nossos passos aqui? Eu vou tirar um perfil desse alinhamento, né? Para a gente ter o perfil do terreno ali. Então a gente tira para a gente traçar o grade desse túnel, né? Então vou criar ele aqui rapidinho. Então a gente tem aqui o perfil do terreno. A gente vai traçar um grade e aí a gente vai começar a trabalhar essa seção. Então nosso grade aqui, ó, vai ser alguma coisa, vocês traçam de vocês aí, mas eu vou fazer ele aqui rapidinho. Então eu vou sair daqui, né? Eu vou vir mais ou menos aqui. Eu vou subir um pouquinho aqui e vou terminar ele aqui, ó. Então a gente criou aqui um grade rapidinho para a gente ter como trabalhar esse corredor depois. E aí agora a gente vai falar especificamente da seção. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma seção, vocês vão dar uma busca aí no Google, vocês vão ver que vocês vão encontrar algumas seções de túnel. Essa aqui é uma das mais comuns que tem aí. E aí você pode trabalhar a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, uma seção completa, né, fazendo parede interna, o meio, a parede externa, proteção, passeio, vocês podem criar tudo aqui. Eu vou simplificar aqui na aula e vou fazer só duas paredes aqui e o teto, né? Não vou colocar essa proteção, mas o processo para fazer isso é o mesmo que a gente vai fazer aqui o passo a passo. Então tá aqui, ó, eu desenhei umas polylines em cima, né? Marquei aqui mais ou menos onde eu quero que fique o eixo da minha assembly. Então, o primeiro passo aqui é criar uma assembly. Então eu vou criar uma assembly chamada seção do túnel, né? Seção túnel. E aqui você pode deixar default aqui mesmo. Vou dar um OK. Eu vou colocar ela aqui, ó, nesse ponto aqui que eu marquei, já pré-estabeleci. Vou apagar essas linhas de referência aqui. Então eu vou começar a criar a nossa seção com as ferramentas que eu já tenho ali. Então eu vou vir aqui na paleta de subassemblies, né? E vou fazer o que? Vamos colocar as pistas, né? Esses elementos todos. E aí depois a gente trabalha a seção do túnel, né, em si. Vou fazer ele com 7 metros aqui, né? Então vou vir aqui, vou colocar ele aqui. Vou colocar uma guia aqui. Aqui eu vou tirar essa parte aqui da guia. Então você clica aqui. Eu vou deixar sem, isso não é nada demais aí, mas é para deixar ela mais certinha aqui. E aí vou colocar uma calçada aqui de 2,5 m. Então essas ferramentas a gente já tem disponível, né? Então coloquei aqui e aí qual que vai ser meu trabalho aqui agora? Ó. Eu vou trazer essa seção toda aqui, ó. Eu quero esse ponto aqui
Esse aqui a gente ajusta aqui, dá uma arrumada aqui. E aqui. E aquilo e aqui, né? E aí eu vou trabalhar aqui essa metade dessa seção e depois a gente dá um mirror nela. E aí a gente vai ter a seção completa, né? Então eu venho aqui, deixa eu só marcar aqui o centro para não passar, né? Então é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. A gente vai trabalhar essa seção. Eu vou cortar aqui, vou ajustar tudo aqui. Então aqui, vou arrumar aqui, né? Deixar a seção. Eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês. Vocês vão trabalhar nele da mesma forma que a gente está trabalhando aqui. Vocês vão ver que não tem muito segredo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou juntar aqui, ó, a parede, que eu vou chamar de parede superior da seção aqui, né? Ó. Então a gente vai ter uma parede superior e uma parede inferior, interna e externa, né? Então vou juntar todas as linhas aqui, é importante que elas estejam juntas. Então eu tenho a parede superior interna, e aí agora eu vou para a parede inferior aqui, ó, já está toda junta aqui. Essa está correta. Essa aqui, a parede inferior externa, e essa superior. E o teto. Então, agora que a gente começa a criação dessas subassemblies. O que a gente vai fazer aqui então? Vocês vão ver aqui, na paleta aqui, na aba Home, Create Design, você tem a opção de criar subassembly por polyline. Então você clica aqui e vai selecionar a polyline. Tá? Eu vou selecionar a interna aqui primeiro. Então, eu vou chamar isso de parede superior interna. Aqui, deixa eu dar uma alterada aqui no Code Set Style, senão, dependendo de como ele estiver lá, provavelmente aqui ele está congelado para mostrar lá. Vai sumir nossa linha lá. Então você vai vir aqui, ó, nesses dois primeiros aqui, ó, você vai olhar, conferir se o link está visível em todas as vistas aqui, né? O meu aqui no caso está. E aí vamos para ver a outra aqui. Então aqui já não está, tá vendo? Então tem que deixar ela visível aqui, senão não aparece na tela lá pra gente. Então, legal, vou dar um OK aqui. Então, vai deixar aqui o Code Set Style desse jeito. Vai criar múltiplos links aqui, você não precisa alterar muito, você dá um OK. Então, ele ficou amarelinho aqui, ele já criou, só criou a subassembly. A gente ainda não colocou nela, ó, os links, os códigos, né, que vai ser necessário os próximos passos. Então eu vou fazer isso com os outros aqui também. Então eu tenho a parede aqui, parede inferior, né, interna. Aqui deixa nesse set aqui mesmo. Vou dar um OK. Então vamos fazer isso com todas as outras paredes aqui, né? Então vou selecionar aqui, ó, parede superior externa. Vamos criar aqui de novo. Então vou lá, parede inferior externa. Vou dar um OK aqui. Legal. Aí agora falta só o teto aqui pra gente, né? Então seleciono aqui. Então vou colocar teto outono e dou um OK. Então o primeiro passo foi dado aqui já. A gente já criou essa subassemblies aqui para a seção do turno. Qual que é o próximo passo? Esse vai ser o mais demorado. Eu vou mostrar para vocês agora. Você vai selecionar aqui a subassembly e aqui, ó, em cima no Modify Subassembly, a gente vai adicionar o código dela ali, né? Que é o que a gente vai estar criando os links aqui, ó, de construção
que o civil vai usar na hora de modelar todas as seções lá no corredor. Então vou dar aqui um adicionar. Como ela já estava selecionada aqui, eu vou colocar que eu vou chamar dessa forma aqui, ó, parede superior interna 01. Vou dar um enter e você vai selecionar aqui, ó. Ele vai ficar azulzinho ali. Já foi o primeiro. Então você vai repetir esse processo, ó, parede superior interna 02. E vai clicando aqui, ele vai pegar cada ponto entre vértices e vai criar um código ali. Então a gente vai repetindo isso. Você seleciona ela aqui, dá o nome do código. Então parede superior interna é o 3 agora, eu vou com numeração sequencial. E aí a gente vai criando isso aqui, ó. Então a gente vai fazer isso em todas. A sugestão que eu dou para vocês é, vão fazendo de vocês. Então você vai fazer isso para toda essa parede interna superior. Depois vai fazer tudo isso de novo aqui na parede externa, né, superior externa. Então você vai colocando, chamando o código lá, o nosso que a gente está fazendo agora, PSI eu coloquei de parede superior interna. Você pode colocar PSE de parede externa, inferior aqui, né? Você vai criando todos os códigos e o teto. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar um pause na gravação, vou fazer toda a sessão e volto com ela na tela. E aí a gente continua, porque agora o processo é repetitivo, né? Eu vou vir aqui, vou selecionar subassembly, vou chamar aqui, né, PSI 05 agora minha, por exemplo, e vou selecionar ali e vou continuar fazendo uma a uma. Então eu vou dar um pause agora e a gente já volta com ela na tela. Então pessoal, agora aqui com a sessão já com todos os códigos criados, né, se você clicar na subassembly com o botão direito aqui em Properties, lá em Codes aqui em Link, você vai conseguir ver todos os links que foram criados ali. Então você pode observar, ó, esse aqui, ó, da parede superior interna deu 25. Então você consegue visualizar tudo aqui, tá vendo? Então fizemos isso aí. Agora a gente vai para o próximo passo. Eu ainda aqui, ó, eu vou mudar o estilo. Eu criei um túnel aqui já. O que você pode fazer é fácil de fazer, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o estilo, aí vocês configuram ele e tem um específico. Vou criar um novo, eu vou chamar aqui de túnel 2, por exemplo. Vocês vão ver aqui que está sem quase informação, né, dos códigos aqui. Você vai vir aqui em import códigos aqui, ó, e vai selecionar toda a nossa subassembly ali, dá um enter. E aí ele já vai puxar tudo que tem lá, os pontos aqui. E aí aqui você vai conseguir configurar o estilo, né, da seção. Você pode também criar um estilo aqui para ela, né, ou usar um existente. O material que vai ser de renderizado cada ponto ali, cada trecho da nossa subassembly. Aqui a área de preenchimento, o estilo. Então você consegue configurar tudo por aqui, né? Você tem as informações, aqui os pontos. Então aqui eu vou dar um cancelar, é só vocês criarem de vocês, eu vou usar, eu já tenho uma aqui, ó. Então eu mudo aqui, ele me mostra só os pontos aqui, né? Então eu vou vir aqui, e aí eu consigo deixar aquilo tudo visível. Então de novo aqui, subassembly properties, vou mudar o estilo. Mudo de todas elas. Vem aqui, túnel. Vamos mudar aqui tudo para túnel. Então, legal. Agora a gente tem aqui a seção, né? E aí agora qual que é o próximo passo? O que acontece aqui é que essas subassemblies, elas estão desligadas, não estão conectadas com essa aqui. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, nesse momento, você vai
selecionar ela aqui e vai adicionar aqui, ó, adicionar to assembly. Então você clica aqui e ela vai perguntar onde você quer. É só você vir aqui próximo desse ponto aqui e clicar aqui do lado. Então ela já ligou ali, tá vendo? Se você selecionar ela aqui, ela está ligada naquele ponto do passeio ali. E aí você vai fazer a mesma coisa com as outras, né? Você vai adicionar ela à assembly. Aí você vem aqui do ladinho e clica. Ó, essa aqui, você viu que ela saiu do lugar, né? É só selecionar ela e modificar aqui a origem, ó. Você quer que a origem seja... Não, você quer que a origem venha para aquele ponto ali. Modificar a origem. A origem é esse ponto aqui. Aí ela volta para o lugar lá, ó. Então ela já está linkada. E a gente vai fazer isso com o resto, né? Aqui, ó, eu vou adicionar assembly aqui e aí eu clico aqui. E aí ela vai linkando. Então, tá vendo que ela está toda linkada aqui já, ó. E aí falta só o teto aqui que eu vou adicionar ele aqui nesse ponto aqui, ó. Aí a mesma coisa aqui, é só modificar a origem aqui. Vamos vir aqui, vou botar a origem para cá. Ou então você pode escolher um ponto mais aqui que estava, né? Aqui. Então agora a gente tem isso aqui. Agora é só dar um mirror pro outro lado nessa seção, né? Então vou clicar aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui tá, faltou essa aqui, né? Adicionar assembly aqui. Aí eu venho aqui e coloco ela aqui. Aí, legal. Então eu venho aqui agora, seleciono aqui, né? Vou selecionar a nossa subassemblies, certo? E vou dar um mirror. Aí você clica aqui. Ele vai processar e vai jogar a nossa senha para o outro lado. Legal. Já está aqui já. Então agora a gente tem a seção do túnel configurada. Vou dar uma salvada aqui, né? Então feito isso, o que a gente pode já fazer aqui? Eu já posso pedir para rodar isso aqui nesse alinhamento, né? O nosso túnel vai estar mais ou menos da estaca aqui, ó. Vou colocar ele na 13, né? Aqui na estaca 13. A partir desse ponto aqui, mais ou menos, ó. Na 13 ou na 14, né? Na 13 e vai até mais ou menos essa estaca aqui, 77. Da 13 até a 78, né? Então, o que a gente já pode fazer aqui agora? Eu venho aqui em corredor, vou criar um corredor. Vou chamar de túnel, né? Esse corredor. Então, o alinhamento está aqui, o perfil vertical, a assembly a seção aqui e o target é a nossa superfície. Aqui a frequência eu vou deixar ela bem pequenininha para a modelagem ficar bem bacana. Então dá um OK aqui. Não vai ter target, né? Porque a gente não tem nenhuma subassembly de superfície. Para talude, a gente está fazendo um túnel, né? Então eu vou dar um OK aqui. Ele vai dar um rebuild no corredor. E a gente já vai conseguir observar o resultado inicial dessa assembly que a gente criou ali, dessa seção tipo, ao longo do projeto. Ele vai fazer no alinhamento inteiro. Aí depois eu tenho que mudar lá para onde a gente quer e a gente pode construir uma seção. Aqui ele já fez aqui, tá? A gente pode criar uma seção só para o trecho que não é de túnel, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu havia falado, eu vou colocar ela mais ou menos aqui na 14, né? Até a 78. Então que eu posso vir aqui para configurar esse corredor, né? Então eu vou vir aqui em Properties. E aí aqui no parâmetro eu posso vir aqui, que eu quero que seja na 14, né?
Então eu vou vir aqui na estaca 14, mais ou menos. Então eu vou clicar aqui, selecionar essa estaca aqui, até a 78, né, que a gente havia comentado. Então o outro trecho que eu quero é até a 78. Então vou selecionar aqui, vou 75, 76, 77, 78. Até aqui. Vou dar um OK aqui de novo, ele vai dar um rebuild, né? E aí ele vai mostrar pra gente aqui. A gente pode observar aqui um resultado inicial, né? Se vocês derem uma olhada nisso em 3D, a gente vai conseguir observar o que? Que ele foi modelado ali já uma seção de túnel, né? Ó, se vocês observarem lá, tá criada a seção do jeito que a gente configurou ela, ó. Então a gente tem passeio, a pista, né? E aqui a nossa seção do túnel. A gente pode melhorar essa visualização, né? Ela tá. Aí a gente pode ir lá no estilo do nosso Code Set Style lá e colocar algumas configurações lá para melhorar essa nossa visualização. Então, eu posso vir aqui, né? No estilo, tá planta, né? Eu vou colocar túnel, que é o que eu tinha configurado. Ele vai alterar aqui, ó. Então, ainda além disso, é importante fazer também agora aqui, ó. A gente vai vir aqui na propriedade do corredor e aí eu vou gerar a superfície desse corredor, né? Eu vou gerar aqui a topo. Então vou adicionar ela aqui, né? Adiciono uma breakline e um boundary ali também para ele criar ali na extensão dela. Então o estilo está ali, a gente pode mudar depois, ele vai dar um rebuild novamente e aí a gente vai mexendo nessa visualização, né, desse corredor. Então tá aqui, né? Aí se você quiser mudar esse estilo, eu venho aqui, clico nele aqui, posso pedir para mostrar, ou dar uma. Então tá aqui o display, tudo belezinha, dou um OK. Ele vai tirar. Eu posso dar uma olhada em outra coisa aqui também. A gente pode ir vendo aqui o material de renderização, você pode colocar um concreto aí, por exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó, eu dou um OK. Então, a gente já tem essa seção aqui criada, né? Você tem um túnel modelado. Aí agora o trabalho de apresentação dele, né? Como é que ele vai ser apresentado. Mas ó, ele está ali, né? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Então, ó, vou selecionar ali. Vou fazer aqui pelo corredor mesmo, que às vezes é mais rápido. Seleciono o drive, ele vai pedir para selecionar uma feature line. Você seleciona aqui. Pode ser essa primeira que ele mostrou aqui. Ele vai carregar para a gente. Ele está carregando a ferramenta. E aí o que vocês vão observar é que ó, a gente tem aqui todo o nosso projeto. Mas se você aumentar um pouco a velocidade aqui, a visualização você pode mudar aqui, por exemplo, ó, vou deixar aqui mais realista. Vou pensar um pouco. Se eu der um play aí, ele vai andar aqui dentro do nosso projeto.
Então, pessoal, o que vocês podem ver aí que ó, não tem muito segredo. A gente criou a seção do túnel, modelou, e você consegue visualizar de forma bem bacana aí o resultado. O segredo dessa aula é entender a criação da subassembly lá, né? Você entender a ferramenta, como que ela funciona. Ali ela te dá várias possibilidades, né? Você vai criar toda a subassembly do jeito que você quiser. Você pode ver que o nosso teto até ficou retinho, tá vendo? Porque a gente colocou aquela parede de teto, né? Já quando eu falo da superfície tá por cima do projeto, no túnel não vai acontecer isso, que a nossa seção está passando ali dentro, mas a gente está correndo ali dentro dela, ela não vai mostrar essa interferência. Quando você vai para uma seção padrão aberta, né, o que o civil faz? Ele modela o corte e o aterro, só que ele não elimina aquela superfície existente onde ele cortou, onde ele, na verdade o aterro não tem problema, né? Mas na verdade onde ele corta, onde a seção faz um corte, aquela superfície que ele está cortando, ela continua ali, ela não desaparece. Então acontece isso, você não consegue ver sua seção inteira desenhada. Você precisa fazer um corte na superfície. Então o que eu vou fazer aqui agora? O que a gente pode continuar aqui para terminar é criar uma outra subassembly para fazer a parte que não tem aqui, né? Então só para dar uma complementada, porque a finalidade da aula foi atingida, né? Que era mostrar para vocês como fazer uma modelagem de um túnel. Mas eu posso vir aqui ainda, vou criar mais uma assembly. Então eu vou colocar a seção rodovia. Vou dar um OK, vou colocar ela aqui do lado aqui. E aí vamos abrir a paleta aqui para criar subassembly. Então vem aqui em lane, vou clicar aqui. Então tem 7 metros, né? A nossa lá. Então vou colocar aqui. Aí ela tem uma guia também aqui, com aquela alteração que eu fiz, né? Que eu tirei aqui a parte de trás da guia. E aí ela tem um passeio, né? De 2,5 metros. Então vem aqui, configura aqui ele com 2,5 metros, né? E aí aqui a diferença que a gente vai ter é que aqui a gente vai precisar da assembly de target na superfície, né? Que vai fazer o nosso offset ali. Então eu vou colocar aqui corte 1:1, aterro 1,5:1, vou deixar aqui com 6 metros mais ou menos, tamanho máximo, uma banqueta de 2 metros. Então venho ali e clico lá. Então agora é só, vou fechar aqui, só selecionar ela aqui e dar um mirror aqui, né, para ela para o outro lado. Então a gente pode vir agora aqui, ó, esse mesmo corredor aqui, dar um properties, e aí aqui em parâmetros vou adicionar uma baseline aqui, ó. Ele vai criar uma nova aqui, tá vendo? Eu tinha criado dentro da outra. Então aqui eu posso adicionar uma região, uma seção rodovia, né? E aí ele vai pedir todas as informações aqui. Eu vou vir aqui, ó. Quero do 0 até a 280, por exemplo, que é onde parou a outra. Daí eu venho aqui e coloco que vai usar o mesmo vertical lá do túnel, né? Seção rodovia. Então a primeira a gente já adicionou aqui. Aqui eu posso adicionar mais uma região aqui dentro, que vai ser do trecho que a gente pegou aqui até o final lá. Então vai começar aqui, ó, na 559. Então vai ser 1559,87 aqui.
Então aqui está certinho até o final. E aqui a frequência eu posso mudar aqui também. Vou colocar, por exemplo, 2. Então, 2. Dá um OK aqui. Aqui também. E a gente cria o restante do modelo lá. Então, tá aqui, né? Agora vamos dar o target disso aqui, né? Esse tem o target do terreno natural, né? Deixa eu ver se tá certo aqui, tá, né? Terreno natural. Tá tudo beleza. Aqui também. Só dá um OK. Ele vai remodelar isso pra gente. Ele está remodelando isso pra gente aqui. Ele vai criar aqueles trechos que a gente não tinha corredor, né? Então tá aqui, ó. Então ele vem até aqui com seção normal, aí entra no túnel. E lá depois, mesma coisa, né? E aí a gente já tem a superfície desse corredor, né? Então ela está criada ali, né? A superfície de topo, tudo certinho. Ela está atualizada. Eu vou dar um OK aqui. E aí agora eu vou fazer. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu tinha falado que acontece. Quando você observar pelo drive aqui a nossa seção, aonde está cortando, deixa eu ver ali no perfil, é que a gente aqui está em aterro, aqui a gente não vai ter problema. Agora, aqui no finalzinho, ó, não vai aparecer a seção. Ela vai ficar dentro do terreno ali. Mas isso é só para efeito de visualização, né? Se você for mexer com alguma apresentação. Para projeto, a gente para por aqui. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês então. Que agora a gente tem no nosso projeto esse trecho completinho com a seção de rodovia mesmo, de pista, né? Então tá aqui, ó, né? Então tá com a velocidade aqui, eu vou mudar aqui. Vou pôr essa aqui. Muda um pouquinho a aparência ali, vou dar um play aqui para vocês verem. Então a gente está dentro aqui com a seção de rodovia, né? E aí a gente vai entrar ali no túnel que a gente modelou. Fica um resultado bem bacana, né? Vocês podem observar. O trabalho mais demorado é criar a seção, mas com a seção definida é só rodar o corredor, né? Dá uma olhada aqui que ele se perdeu aqui na visualização. Ele foi para a parte externa ali do túnel, tá voltando. Então você consegue observar aqui a superfície que a gente está passando dentro dela ali, ó. E aí a seção do nosso túnel. Então, pessoal, é uma forma aí de você modelar um túnel, criar. Agora aqui eu falo, a gente está saindo do túnel, né? E ali a seção, o terreno está caindo em cima. Para efeito de apresentação, você teria que cortar esse terreno. E aí é só você adicionar uma boundary na nossa superfície ali, copia a superfície de terreno natural e adiciona uma boundary sendo as extremidades do corredor ali, da superfície do corredor. Aí ele corta bem no limite ali do corredor e mostra o resto da seção. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou fechar a visualização que vai ficar repetindo. Então, vocês viram aí que a gente conseguiu rapidamente, não é tão demorado, mais trabalhoso é a criação da seção mesmo, mas a gente modelou um túnel
Aqui vai dar para vocês verem bem, ó. Então aqui a gente está com a seção normal, né? Nossa seção de corte aterro, e vai entrando no túnel. Então vocês só observar ali, ó, tá ali. Tá criado, né? Então a sugestão que eu dou para vocês é modelarem um de vocês aí. Eu vou deixar o arquivo disponível. Vocês criem a seção direitinho, segue, é só seguir o passo a passo que vocês vão obter esse resultado. O segredo está em desenvolver a assembly, a subassembly direitinho. E aí o resultado vai ser satisfatório. Então tá aqui o nosso, né? Você tem aqui a entrada. Lá do outro lado lá você tem a saída lá do túnel. Então vocês podem observar que a gente criou aqui um, aqui ó, ele sai do túnel, sai e termina aqui na seção padrão de corte aqui, ó, tem um corte aqui e tudo. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês aí hoje, nessa aula complementar, essa modelagem desse túnel. Então, deem uma olhada aí, façam de vocês, que aí vocês vão conseguir entender onde vocês vão ter dificuldade ou não. E precisando, mais uma vez, entre em contato comigo, me mande um e-mail, uma mensagem. Eu vou estar à disposição de vocês aí para vocês assimilarem bem a ferramenta, assimilarem, entenderem a criação dessa assembly, que o resto a gente já conseguiu ver, né? Que é a criação do alinhamento, o grade, o corredor. Isso aí vocês já tiveram oportunidade de treinar, de fixar. O resto agora a gente vai acabar mostrando outras alternativas de ferramentas que a gente já conhece. Então, se vocês tiverem alguma sugestão aí que vocês querem que eu aborde, né? Alguma coisa de interesse de vocês aí, entre em contato comigo, me mande uma mensagem, que se isso for de interesse comum aí, a gente grava uma aula complementar e mostra como é que faz tudo isso aí. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês e bons estudos aí, pessoal. Até a próxima.